querem. Mas é a verdade. Verdade, Senhor. Porque muitas vezes aquilo que nós não queremos fazer é o que acabamos fazendo. Aquilo que nós queremos fazer é o que não conseguimos fazer. Mas sabe, quando o teu filho sai de casa, vai a algum lugar que não te agrada, mesmo assim, sauda ele com a paz de Deus. E diz para ele, meu filho, que o Senhor Deus te guarde onde você for. Não despreza. O Senhor traz assim para nós. Não despreza. Abraça, ama, compreende, porque se a raiz é santa, os galhos também são santos. E as promessas de Deus que está sobre a vida dos pais, glória ao Senhor, ela se cumprirá na vida dos filhos. Deus criará um caminho, mas na paciência, na tolerância, no amor, na compreensão. Sabe, irmãos, às vezes nós, ou na maioria das vezes, nós que pegamos a tribulação com nossas próprias mãos, porque nós oramos e dizemos assim, Senhor, está aí meu filho nas tuas mãos, está aí minha filha nas tuas mãos. É verdade, Senhor. Está aí, Senhor, esse problema familiar nas tuas mãos. E mal você levanta da oração, você já esqueceu que colocou o teu filho nas mãos de Deus e você mesmo já vai com tuas próprias mãos, querendo levá-lo à força para congregar, querendo arrancá-lo das drogas a pulso, com as tuas mãos, querendo fazer ele compreender as tuas palavras com as tuas próprias forças, é onde tem se levantado a luta, a guerra. A paz de Deus já não tem mais naquele ambiente familiar e começa pai contra filho, filho contra pai. Porque nós pais, quando nós não abraçamos nosso filho, independente do que ele é, do que ele faça, quando nós pais não abraçamos nossos filhos, nós não damos uma oportunidade a nós mesmos, pai, de ter uma oportunidade do filho sentar conosco e se abrir. Porque muitas vezes o filho sabe que você serve a Deus, sabe que você está buscando palavra, que você ora por ele, mas ele sabe também que você não se esforça para compreendê-lo, não para escutar. Verdade, Irmãos, verdade. vamos pedir a Deus o dom de ouvir. Porque o que o Senhor traz aqui para nós um conselho é que muitas vezes, quantas vezes teu filho, tua filha, ele tem tentado conversar. E no meio da conversa você já entra e já desmancha e já diz que não é Deus e que isso é do inimigo. Mas você não deixou nele falar. Você não deixou nele explicar por que ele está naquela situação. Verdade, Senhor. Hoje, que o Senhor te deu o dom e deu o dom para nós de escutar os nossos filhos. Muitas vezes, tem uma paciência do mundo todo. Senta que perde até a hora, conversando com um amigo, conversando com o irmão, seja com quem for. Tenha a maior paciência. Às vezes perde até a hora de congregar. Mas não dá um basta naquela conversa porque é um amigo, porque é um irmão da fé. Verdade, Senhor. Meu irmão, minha irmã, e quando é um filho,
Isso tem acontecido muito. Quando é o filho, mãe, preciso falar com a senhora. Pai, preciso falar com o senhor. Agora não, estou indo congregar. Agora não, tenho um compromisso. Depois a gente conversa. Mas do jeito que tem emergência, urgência na nossa vida, irmão, acontece na vida dos nossos filhos. Verdade, Senhor. E se aquele momento for um momento decisivo, se naquele momento, aleluia, quem sabe naquele momento um conselho teu fará uma diferença na vida dele o resto da vida. E você desperdiçou. Porque é um filho. Porque é um filho que dá trabalho. Porque é um filho que muitas vezes não atende o teu conselho. Minha irmã, meu irmão, pai, mãe, aqueles que são desobedientes, dão trabalho, nunca vai por onde o pai e a mãe assim ensina. Não é eles. Não é eles que são assim, nem que querem ser assim. Mas é porque por uma frecha o inimigo entrou. E você jamais vai conseguir mudar a situação do teu filho, da tua filha, do teu esposo ou da tua esposa com as tuas mãos. Ou faz assim, eu desocupo a minha casa. Meu irmão, você está jogando teu filho, tua filha nas mãos do inimigo e dizendo, pode tomar conta? Deixa os teus filhos no teu lar, nos teus braços, perto de você, que você possa aconselhar, que você possa conversar. E que quando você, pai, e que quando você, mãe, e que quando você, esposo, você, esposa, sentarem para conversar, peça a Deus força, paciência para ouvir até o fim. E no final, quando o filho não tiver mais o que falar, quando o esposo ou a esposa não tiver mais o que falar, aí sim, você vai pedir a Deus agora. Ou durante a conversa, você já está conversando na comunhão com Deus e pedindo, Senhor, me dá luz, me dá sabedoria do céu, para eu conversar com meu filho, para eu dar um conselho do céu para ele, que não machuque, mas que traga ele para mais perto de mim. Porque quando o teu filho estiver enfrentando uma dificuldade, uma tentação, quando o inimigo quiser empurrar ele para as coisas ruins, ele vai confiar. Meu pai, eu posso contar com ele. Minha mãe, eu posso contar com ela. Eu posso sentar e conversar. Ele pode até não ir na igreja com você. Mas vai chegar uma hora que quando você chegar da igreja, ele vai dizer assim, pai, como foi a palavra? Mãe, como foi a palavra? Porque ele sabe que você estava buscando para ele. E vai chegar uma hora que com todo esse zelo, todo esse cuidado, todo esse amor, vai chegar uma hora que Deus fará uma surpresa para você. O Senhor vai cumprir aquilo que te prometeu. E você terá como dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. O Senhor diz assim, é tempo de tolerar, é tempo de abraçar, é tempo de aconselhar. Olha, glória ao Senhor. Não deixa os teus filhos, teu esposo, tua esposa ir buscar apoio lá fora, lá no mundão. Onde lá diz a palavra que o mundo jaze no maligno. E esse maligno ele só sabe matar, roubar e destruir. Se você não dá o apoio ao teu filho, à tua filha, a teu esposo, a tua esposa, dentro de casa, onde é que ele vai buscar? Você está entendendo agora? Meu irmão, minha irmã, não é por pressão que se serve a Deus. Não é por pressão que se resolve as coisas.
Temos que buscar de Deus sabedoria. Sabe, meu irmão, minha irmã, buscar de Deus sabedoria para que o amor de Cristo que está no nosso coração possa, aleluia, penetrar no coração do teu filho, da tua esposa, do teu esposo. Sabe, a obra que Deus quer fazer, Ele vai fazer, mas não atrapalha. Porque se na minha mão colocaste, deixa na minha mão. O que tiver de ser corrigido, é a mão de Deus que vai fazer. O que tiver de ser consertado, é a mão de Deus que vai consertar. Porque nós, seres humanos, irmãos, nós cobramos aquilo que nem nós conseguimos. Já observou isso? Nós, cheios de falhas, fraquezas, mas não admitimos, olha aí como é o ser humano, não admitimos que o nosso próximo tenha pelo menos a mesma fraqueza que nós. Já observou isso? Essa fraqueza eu posso ter, mas se eu souber que meu filho, meu esposo, minha esposa, meu irmão na fé, tem essa fraqueza que é igual à minha, ai, Jesus, a casa cai. Vamos acordar. Vamos acordar porque não dá mais tempo para essas coisas. Não dá mais tempo para a gente ser mimado, irmãos. Nós somos povo de guerra. Nós estamos no campo de batalha, onde não podemos fazer de conta. É guerra, é luta. E você tem que ter a santa paz de Deus no teu coração para acertar, para aconselhar. Você observa bem que quando não se tem a paz, você vai aconselhar, você até já tentou aconselhar, mas termina você mesmo, terminando criando uma guerra maior do que aquele que está lá no mundo. Por quê? Porque você quer que a pessoa aceite exatamente tudo que você quer impor. Porque, irmãos, é mais fácil você conquistar seu filho no amor, na compreensão, na paz, na tolerância, do que impondo. Sabemos que você é pai. Sabemos que você é mãe. Nós somos pais. Mas nem toda hora nós temos como usar nossa autoridade de pai e dizer eu quero assim, tem que ser assim. Porque se assim fizermos, nós vamos colocar tudo a perder. Você já imaginou se Cristo ele fosse usar a autoridade dele de filho de Deus? Já imaginou? Medita agora. Medita nosso Pai que está no céu, hoje nos guiando nesses conselhos. Se ele fosse agir, presta bem atenção nesse conselho. Se o nosso Pai que está no céu fosse agir conosco, igual a gente age com nossos filhos, igual a gente age com o nosso esposo, com a nossa esposa. Para um pouquinho agora. Faz uma reflexão no teu coração, na tua mente. Você gostaria que Papai do Céu agisse com você, te aconselhasse, te cobrasse do jeito que você está cobrando teu filho, do jeito que você está cobrando teu esposo, do jeito que você está cobrando tua esposa? Tu gostaria? Meu Deus, irmãos, se nosso Pai que está no céu fosse agir como muitos, nós não estávamos aqui nem assistindo essa reunião. Nós não tínhamos mais nem liberdade, irmão, de orar, de falar com ele.
nem de ouvir sua palavra, ele nem falaria conosco mais. Você sabe por quê? Porque somos fracos, falhos e errantes. Nós falhamos em tudo. Por mais que a gente se esforce, ainda somos servos inúteis. Se eu e você, nós não alcançamos 100%, e como se pode dar um conselho exigindo 100% de outro ser humano, ainda mais de um adolescente, ainda mais de um esposo que também é um ser humano, de uma esposa que também é um ser humano. Observa bem se a guerra, se a luta, não é você mesmo que está criando. Porque precisamos, porque Deus, quando Ele diz pela palavra, eu estou chegando, eu vou fazer uma obra, eu vou criar um caminho. Aí você, glória a Deus, Deus falou comigo. Mas para isso se cumprir dentro da tua casa, na tua vida, na vida dos teus filhos, esse caminho é você colocar em prática o amor, a misericórdia, a tolerância. Porque a palavra é bem, irmão, bem clara quando nos explica: bem-aventurado os misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Você está tendo luta dentro da tua casa, você está passando noite de sono por causa dos teus filhos, aleluia, por causa de algum artrito familiar, use de misericórdia. E o Senhor usará de misericórdia com você, colocando paz na tua casa, colocando paz no teu filho, colocando paz na tua esposa, no teu esposo. Você está entendendo agora? Porque quem quer paz, busca a paz e pratica a paz. Você não tem colocado na minha mão? Então você acha que a mão de Deus não é suficiente? Olha, o Deus que nós servimos, ele tem poder de entrar no coração e na mente do ser humano nessa terra. Fazer obra, milagre, maravilha. Às vezes, nós vemos pais que os filhos, às vezes, vai parar atrás das grades. E, às vezes, na ignorância humana, ele diz assim: eu não vou lá nem visitar. É verdade, Senhor. Faça isso não. Verdade. Lá dentro da prisão, ele está dizendo: meu pai serve a Deus, minha mãe serve a Deus. E os companheiros de cela ficam esperando esse servo e essa serva de Deus e dar um apoio ao filho. Às vezes tem muita gente que se preocupa com mau testemunho e não percebe que um agir desse é um mau testemunho. Uma oportunidade de você ir visitar alguém lá, visitar teu filho, visitar tua filha, aleluia, e chegou lá não só um pai, não só uma mãe, chegou um servo do Deus Altíssimo, que vai abraçar o filho, que vai orar pelo filho lá dentro. E quem está do lado já está sendo evangelizado. Você está vendo como é que as coisas funcionam? Irmãos, vamos clamar ao nosso Deus, para Deus controlar através da sua palavra a nossa mente, o nosso coração e o nosso falar. Porque às vezes, ou na maioria das vezes, o ser humano, irmão, ele é rápido, apressado para falar, para dar uma opinião. Mas tenhamos cuidado naquilo que vamos falar. Porque muitas vezes vemos um pai sofrendo, uma mãe sofrendo, um filho que muitas vezes está na droga, um filho que muitas vezes está na prisão. E às vezes você quer se justificar e dizer: meu filho não. E se um dia for para lá,
eu também lavei as mãos. Cuidado com o que se fala. Não julgue, dê uma palavra de apoio, Glória a Deus, dê Senhor. uma palavra amiga. Vá lá visitar. Aleluia. Se você sabe que aconteceu isso com o filho do nosso irmão, com o filho do vizinho teu, ainda que não sirva a Deus, dá um bom conselho. Não te justifica querendo ficar por cima de uma situação tão dolorosa. Nós estamos nessa terra. Essa viagem é longa. Tantas coisas podem acontecer. Porque diz a palavra de Deus que o que se sucede ao ímpio, da mesma forma pode se suceder e acontecer ao justo. A única diferença nossa, que servimos a Deus, para aqueles que ainda não estão servindo, é simplesmente essa. Estamos servindo. Mas, materialmente falando, somos iguais, sujeitos às mesmas situações. Glória a Deus. Sujeito ao desemprego, sujeito a um acidente, sujeito a uma bala perdida, sujeito a um câncer, sujeito a uma AIDS. Deus hoje, através desse conselho, está abrindo os teus olhos. Somos sujeitos a uma depressão. Somos sujeitos. Não critique. Não julgue. Porque só sabe a dor quem a carrega. É melhor procurar compreender. Quando você vê papai sofrendo, uma mamãe sofrendo, quando você vê um casal sofrendo, quando você vê um vizinho teu sofrendo, quando você souber da história de alguém que está sofrendo, padecendo, seja com filhos, seja na vida conjugal, seja com desemprego. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Porque muitas vezes atrapalhamos só em falar. Porque uma palavra nossa, mal colocada, diante daquele que está em aflição, empurra aquele ser humano para o abismo, para o desespero. Irmãos e irmãs, todos nós que estamos ouvindo esses conselhos, que você seja mensageiro de paz. Nunca haja pela razão, mas haja pela misericórdia. Quando você vê algum pai sofrendo, quando você vê algum casal sofrendo, melhor do que criticar, melhor do que apontar, melhor do que espalhar a fraqueza da família, a fraqueza do filho, é melhor colocar o joelho no chão e dizer: meu pai, socorre meu irmão, socorre o filho do meu irmão, socorre o filho do meu vizinho, olha como ele está, Senhor. Meu parente, olha o que ele está enfrentando. Sinta a dor do teu próximo. Sinta a aflição do teu próximo. Sabe por quê, irmãos? Às vezes por falta de entendimento. Às vezes por não buscar a luz do céu. Quando alguém está sofrendo com o filho, alguém está sofrendo no casamento, alguém está passando alguma prova, algum aperto, alguma tribulação, muitas vezes, aqueles que servem a Deus, por não vigiar, abre a boca e diz assim: está só pagando o que fez. Está passando isso que merece. Meu irmão, não vamos ter essa valentia que não é de Deus, de falar dessa tal forma, mas vamos ter a valentia de dizer assim: Senhor, socorre teu servo, socorre tua serva e me ensina, porque hoje está sendo ele, hoje está sendo ela. Me guarda para que o próximo não seja eu. E dá-me palavra. Dá-me palavra. Glória ao Senhor.
de consolação, de apoio. Porque só nisso, meu irmão, minha irmã, só em você estar agindo dessa forma, você já está evangelizando Jesus Cristo. Hoje fica um conselho. Hoje fica um conselho a todos nós. Que o Senhor possa repreender das nossas vidas, do nosso dia a dia, do nosso caminhar, seja no material ou no espiritual, que o Senhor possa repreender a intolerância. A partir de hoje, vamos orar assim: Senhor, me dás o dom de tolerar, o dom de compreender, o dom de aconselhar. Porque sabe, irmãos, irmãs, muitos se preocupam muito com o dom de evidência de novas línguas. É bom, é maravilhoso. Mas só que esquece, a preocupação, irmão, muitas vezes é tão grande, tão forte, aleluia, em querer ter o dom de evidência de novas línguas, que esquece de pedir o dom da misericórdia, o dom da paciência, o dom de aconselhar. Olha como é importante o dom de congregar, o dom de praticar a palavra. Irmão, falar em língua é bom. Oh, como é agradável. É uma visitação que nos enche, nos reforça. Mas não adianta falar em língua na igreja e chegar em casa a guerra se levantar. Porque na igreja, no movimento de oração, fala em evidência de novas línguas. E em casa fala na língua estranha do inimigo. Como assim? É acusando, é espancando com palavras. Muitas vezes abre até a boca e tem coragem de dizer assim. Às vezes por filho, às vezes por esposo, para a esposa. Tem coragem de dizer assim: desse jeito você vai para o inferno. Meu Deus, irmãos. É Vamos verdade, meditar. glória a Deus. Vamos meditar no que a gente vai abrir a nossa boca, porque as palavras que saem da nossa boca, irmão, tem força, tem cumprimento. Você é um servo, uma serva do Deus vivo. Diz para o teu filho, para teu esposo, para tua esposa: meu filho, desse jeito não dá certo. Mas se a gente for orar, se a gente for buscar, nós vamos para o céu. Profetiza para a tua casa, profetiza para o teu filho, profetiza para a tua esposa, para teu esposo, o que é de Deus. Muitos pais falam assim: meu filho é uma prova, meu filho é uma luta. E aí ele nunca vai deixar de ser. Porque você só diz que ele é. É uma prova, é uma luta. Você só profetiza que ele vai ser e continua sendo e é. Vamos trocar hoje esse vocabulário nosso? Somos servos de Deus, irmãos. Somos servos de Deus. Você vai derrubar o castelo de Dagon a partir de hoje, se você colocar em prática esses conselhos. Fala assim: meu filho é uma bênção. Foi Deus que me deu. Deus me deu para eu cuidar, Deus me deu para eu aconselhar. Deus me deu para eu, aleluia, para eu andar com ele, para eu aconselhar. Meu esposo, minha esposa é uma bênção, foi Deus que preparou. Por que é tão fácil empurrar em vez de abraçar? Meu irmão, minha irmã, temos que ter cuidado, porque a palavra diz assim: quem tiver em pé, cuidado que não caia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, meu irmão, minha irmã, ame mais.
Abrace mais. Perdoe mais. Não seja simplesmente pai. Não seja simplesmente mãe. Seja amigo. Aleluia. Porque um amigo, ele conta o seu segredo para o outro amigo. Um amigo pede conselho ao outro amigo. Então o Senhor te aconselha, seja amigo do teu filho. Seja amigo da tua filha. Seja amigo do teu esposo. Seja amigo da tua esposa. Porque você será, olha o que Deus dá de aconselhar para nós. Você será o porto seguro da tua família. O porto seguro do teu esposo. O porto seguro da tua esposa. Tem filhos, irmãos, que têm até medo de sentar para conversar com o pai e com a mãe. Verdade, Senhor. Porque quando senta, não dá tempo nele falar uma frase completa. O pai já está dizendo que ele não presta, que desse jeito ele vai para o inferno, e que ele conhece a verdade, que ele sabe que naquela casa todos servem a Deus, e não quer saber do que ele tem para dizer. Como é que você quer que um dia, santo é o Senhor, como é que você quer que um dia o teu filho e tua filha entre nas portas da igreja com você para congregar e louvar a Deus? Como? Como é que você um dia vai ouvir o teu filho dizer assim: hoje Deus me resgatou, eu venci, porque eu tinha um pai e um amigo, uma mãe e uma amiga. Se não fosse a paciência do meu pai, eu não estaria aqui. Se não fosse os conselhos dos meus pais, eu não estaria aqui. Se não fosse o apoio da minha esposa, se não fosse o apoio do meu esposo, eu não estaria aqui. O Senhor, mais uma vez, no encerramento desses conselhos, Senhor Deus, te diz assim: pede a Deus o dom de ouvir e o de aconselhar sem acusar, sem machucar, sem apontar as fraquezas, sem passar em rosto as fraquezas e aquilo que muitas vezes nos desagrada como pai. Não passa em rosto. Esse não é o remédio. Esse não é o caminho. Porque se fosse o caminho, passar em rosto, apontar, bater com palavras, se isso consertasse e arrancasse do mundo de ilusão, era assim que Cristo tinha feito conosco. Ele tinha passado no nosso rosto todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. Meu Deus, já imaginou que martírio seria para nós? Mas em momento nenhum, o Senhor Jesus, ele usou dessa forma. Pelo contrário, quando levaram a mulher, aquela mulher pega em ato de adultério, que ele falou assim: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Depois que aqueles homens tinham ido embora, aquela multidão tinha ido embora, ele olhou para aquela mulher que ainda estava aflita, porque o povo já tinha ido embora. Ela já tinha se livrado da morte, mas ela ainda estava com aquele receio, aquela preocupação, que era que o mestre, o Filho de Deus, ia falar para ela. Pensou ela, acredito que ela pensou: agora eu tenho que ouvir. Agora ele vai me chamar a atenção, agora ele vai me colocar no meu lugar. Eu já não sirvo mais para nada. Quem sabe não passou tudo isso na mente daquela mulher. Mas quando ele falou assim: mulher, cadê? Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela falou, eu acredito, com a voz trêmula, com vergonha:
pela situação, pela fraqueza. Quem sabe até de cabeça baixa ela respondeu: não, Senhor, ninguém me condenou. O Senhor Jesus olhou assim para ela e ela esperou, irmão, uma pancada. Santo é o Senhor. Mas o Senhor falou assim: mulher, e nem eu te condeno, e nem eu te acuso. Vá em paz e não peques mais. A ti foi dada uma oportunidade. Você meditou agora que o Senhor podia, antes de dizer a ela, vá em paz, o Senhor podia ter passado no rosto dela. Você não conhece a lei de Moisés? Você não conhece? Você sabe que não pode fazer isso? Irmão, se fosse um de nós, meu Deus, ela tinha sido apedrejada com palavras. Com palavras. Mas o Filho de Deus, aquele imaculado, sem mancha nenhuma de pecado, que poderia pegar aquela mulher e colocá-la no lugar dela, não, ele mostrou misericórdia. Mulher, aleluia, ele não tocou mais nem no assunto da fraqueza dela. Mulher, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Enquanto muitas vezes nós, como pai, quando o nosso filho cai numa fraqueza, a gente quer passar 24 horas passando no rosto dele o que ele fracassou. Quando ele entra dentro de casa, já começa o assunto. Quando ele vai sair, já vai de novo, né? Você está entendendo? É os machucões que vai tirando a intimidade de pai, de amigo, de filho, e vai afastando, e sem nós pais percebermos, sem nós esposo e esposa percebermos, estamos entregando, empurrando o que é nosso, o que Deus nos deu, na mão do próprio inimigo. Medita nesses conselhos. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Amém, irmã. Glória a Jesus. Eu tomei o tempo da testemunhança. Tomou não, irmão Cícero. O irmão fez exatamente o que precisava. A testemunhança a gente tem amanhã, depois. Glória a Deus. Tudo certo.